Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos abrir o nosso coração, deixar Deus nos falar. 25 de junho de 2020, quinta-feira, 12ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde e no rito da celebração católica apostólica romana temos o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, o vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Salmo 27, versículo 8. Oração do dia. Rezemos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos do 8º ao 17. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Elnatã de Jerusalém. E ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isto aconteceu no 8º ano do seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, num total de 10.000 exilados, e todos os ferreiros e serralheiros. Só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia e, do mesmo modo, exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha-mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país. Todos os homens fortes, num total de 7.000, os ferreiros e os serralheiros em número de 1.000, todos os homens capazes de empunhar armas, foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 79, versículos do 1º ao 2º, do 3º ao 5º, do 8º ao 9º, refrão 9b. Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Repitamos, por vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas, lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis vossos eleitos. Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Derramaram seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam.
Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa glória? Como fogo arderá a vossa cólera? Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Repitamos, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai me amará, e a Ele nós viremos. E a Ele nós viremos. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 7, versículos do 21 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à exegese, a liturgia comentada. É uma espécie de homilia de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Mas ela não desabou. Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 29. 2 casas, 2 terrenos, uma casa edificada na areia, outra cravada sobre a rocha. 2 destinos bem diversos, ruína e segurança. A areia é o símbolo da instabilidade, da insegurança. A rocha simboliza a firmeza, a solidez, a tal ponto que a Escritura chama a Deus de meu rochedo. O mestre usou as 2 figuras em uma parábola acerca das 2 atitudes possíveis perante a palavra de Deus. Recusá-la, trocá-la por outra palavra, por outros valores e princípios, equivale a construir sobre a areia. Um terreno lábil, movediço,
permeável, sujeito a todo tipo de influência, pressão e agressão. Cai a chuva, vem a enchente, rugem os ventos e lá está a casa no chão. Foi assim que muitas vidas, muitas empresas, muitos casamentos acabaram. Buscaram apoio no dinheiro, no poder político, nas garantias financeiras. Vem uma tempestade, um plano econômico, uma alta do petróleo, uma doença inesperada e tudo cai por terra. A casa não tinha fundamentos sólidos. Ruiu. Nos noticiários, a derrocada de impérios econômicos construídos sobre a corrupção, propinas, negociatas fora da lei. Os agentes de tudo isso apostaram sua vida e seu futuro no poder e na posse material. Seu fim foi funesto. As tempestades sobrevêm a todos, sem preferências. A diferença está nos seus efeitos. Quem se apoia na palavra de Deus, nos valores do Evangelho, no exemplo dos santos, verá sua casa de pé quando a inundação passar. É nessa rocha, Jesus Cristo, palavra do Pai, que o sábio constrói a sua casa. Uma casa de virtudes cristãs, confiança em Deus, partilha com os irmãos, fé nas promessas do Senhor, humildade e paciência. Esta casa não desabará. A mesma avaliação vale para os estados. A Alemanha nazista pregava o ódio, a soberba do super-homem ariano, a derrubada da cruz. Depois de ilusória expansão, ela caiu por terra, deixando atrás de si a morte e a destruição. Teve o mesmo fim da União Soviética, que sufocava desde o ventre materno a fé das crianças, fazendo do ateísmo e do materialismo histórico seu novo evangelho, enquanto dividia as pessoas com muros e arames farpados. Curiosamente, há quem recuse a palavra de Deus em nome do direito de escolher o próprio caminho, viver na liberdade. Ora, a primeira coisa que fazem os governos totalitários e inimigos de Cristo é exatamente roubar dos cidadãos a liberdade de expressão e de fé. Em nome da liberdade, tornam-se escravos. Em que terreno estou edificando a casa da minha vida? Rocha ou areia? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Só Deus é meu rochedo e minha salvação. Salmo 62, versículo 7. Vamos ao santo do dia agora. Bem, eu só quero dizer que essa gravação está postada no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Podem utilizá-la à vontade, livremente. Foi Jesus que mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Eu tenho um Instagram também, mas não estou ainda colocando no Instagram. Paulo Roberto Maciel 6 barra. Acho que não vai ter como eu colocar ainda, mas eu vou procurar passar também para o Instagram. 25 de junho é dia de São Próspero. Temos uma biografia escrita pelo padre Evaldo César de Souza, da Congregação do Santíssimo Redentor. Ele escreve para o site a12.com. 25 de junho, então, dia de São Próspero, vamos saber da história desse santo. Próspero nasceu no final do século IV, na França, estudou na sua cidade natal e logo se tornou escritor e teólogo. Ele não se ordenou sacerdote, embora tenha vivido no mosteiro de Marsella como um irmão leigo. Não foi mártir e nem patrocinou prodígio algum. Entretanto, a igreja o venera como professor da fé. Próspero viveu e viu se difundir a doutrina herética apregoada por Pelágio, que negava o pecado original e a necessidade da graça divina para a salvação humana. Portanto, o homem seria capaz de se salvar apenas praticando o bem e segundo a sua própria vontade, pois a graça divina era importante, mas não indispensável. Que heresia, hein? Próspero, desde seu ingresso no mosteiro,
tomou parte ativa na luta contra os erros doutrinais divulgados por Pelágio. Ele defendeu e trabalhou pessoalmente com Santo Agostinho, pois tinha o mesmo entendimento que ele sobre a graça divina. Eles tinham o mesmo entendimento sobre a graça divina e eram contra essa heresia de Pelágio. Próspero se transferiu para Roma em 435, onde continuou suas obras. Escreveu um comentário sobre os Salmos e sobre seu mestre Agostinho. A partir de 440, Próspero foi convocado pelo Papa Leão Magno para ser seu secretário, exercendo a função até depois de 463, quando faleceu. Deixou um grande número de escritos teológicos e eclesiásticos, sempre em resposta às diversas calúnias e objeções à rígida doutrina de Agostinho. Reflexão. Nosso querido santo sempre valorizou em seus escritos o matrimônio cristão como fonte de santificação para os cônjuges. No escrito de um esposo à sua mulher, Próspero escreveu: se o orgulho me elevar, corrija-me, seja a minha consolação nos sofrimentos. Demos ambos exemplos de uma vida santa e verdadeiramente cristã. Cumpramos os nossos deveres. Levante-me, se porventura eu cair. Esforce-se por se levantar quando eu a corrigir. Não nos contentemos com ser um só corpo, sejamos também uma só alma. Oração. Rezemos. Senhor Pai de bondade, pela intercessão de São Próspero, abençoai e protegei todas as famílias que têm no Cristo a luz de suas vidas. Dai aos esposos serem zelosos com as suas mulheres e filhos. Derramai sobre as mulheres o carinho pelos esposos e o cuidado pelos filhos. E aos filhos inspirai o respeito e amor aos pais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, acredite, creia, peça e receberá, se for para o seu bem. E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão e creia que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, como disse o apóstolo São Paulo. Na vinda de Jesus, ele vai nos levar para o paraíso eterno. Vamos viver como anjos, na plenitude da felicidade. Olha, gente, não haverá dia, hora, não haverá tempo nem espaço. Nós viveremos para sempre, felizes, uma felicidade plena, algo inefável, não dá para descrever em palavras humanas, como o próprio São Paulo já disse. Então, é algo que nós devemos aspirar, a felicidade eterna. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amém.